na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seis horas 26 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Muito bom dia, você está no melhor lugar para se informar. Nesta manhã vamos falar do seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. O Flamengo, na cola do líder, infelizmente, para o torcedor do Mengão. A equipe do Palmeiras conseguiu um bom resultado diante do Santa Cruz, 3-2, e pelo lado do Flamengo, quem chega com informações é Mauro Santana. A diretoria do Flamengo não ficou satisfeita com a decisão do Fluminense quando da utilização do estádio Luso-Brasileiro cedido pelo Botafogo para o clássico Fla-Flu, que será realizado na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi adiada do dia 12 para o dia 13, no entanto, a diretoria do Flamengo terá direito a apenas 10% da carga de ingressos que será concedida à torcida visitante, conforme regulamento geral das competições, ao contrário do acordo firmado entre as duas equipes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo levou o clássico para a Arena das Dunas em Natal e dividiu meio a meio a carga de ingressos naquela oportunidade. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, a diretoria do Flamengo não gostando da decisão do Luso Brasileiro. Uma hora estava em Manaus, outra hora mudou para o Luso Brasileiro. Essa questão de onde jogar o Fla-Flu movimentou bastante o noticiário no dia de ontem, e as repercussões você vai curtir aqui na rádio do seu esporte. Para o torcedor carioca é bom, porque pelo menos vai ter um jogo pertinho de casa. Vamos pro outro lado, vamos falar de Fluminense, Bruno Lousada. O Fluminense treina e viaja hoje para São Paulo, onde amanhã enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista. O técnico Leverkusen tem apenas o desfalque do goleiro Diego Cavalieri, que agora já faz um trabalho com bola, mas separado dos outros goleiros. Pode ser que para o clássico contra o Flamengo na semana que vem, ele fique à disposição do técnico Leverkusen. Tá aí, o time do Fluminense em destaque aqui na rádio do seu esporte, mais voltado à próxima partida do Campeonato Brasileiro, o tricolor, que tá aí na luta pela Libertadores, e cada pontinho é importante. Diego Cavalieri, um atleta experiente, mas que não tá fazendo tanta falta assim, principalmente pelas boas atuações do Júlio César até aqui, sem deixar saudades, está o goleirão. 6 horas e 29 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido break e volta já. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Já voltamos aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o Botafogo de imediato com o Thiago Esteves. Ainda se recuperando de lesão, Jefferson não tem previsão de retorno à meta do Botafogo. Goleiro diminuiu nos últimos dias a carga de treinos e não há nem a certeza de que ele volte a jogar nesta temporada. O bom momento de Sidão na meta do Glorioso favorece o tratamento sem pressa do goleiro Jefferson. Olhando para o lado do Botafogo hoje, o Sidão tá muito bem na meta, Olhando para o lado do Jefferson, é melhor que ele se recupere e volte a jogar no pleno da sua forma. Seria prejudicial no momento agora do Botafogo ele retornar meia bomba, digamos assim. Tem que voltar 100% para aí sim retomar a posição titular, principalmente devido ao que está acontecendo o momento do Sidão. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
6 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Muito obrigado pela sua audiência aqui em 91.1, onde você vai ficar bem informado sobre o seu clube e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Vasco da Gama em 91.1. As informações do Vasco são com Ranieri Borges. E o técnico Jorginho não teve muito tempo para trabalhar a equipe e acertar os erros do último confronto contra o Náutico, quando foi derrotado no último sábado por 3-1 pela equipe pernambucana, porque o Vasco entra em campo hoje para enfrentar o time do Paysandu. Nem mesmo os jogadores tiveram muito tempo para descanso. No entanto, é virar a página e tentar reencontrar o caminho das vitórias na partida de hoje à noite. Lembrando que o Vasco permanece líder da Série B do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente da equipe do Atlético Goianiense. Tem ainda 7 pontos de vantagem sobre o Brasil de Pelotas, que é o 5º colocado da competição, a primeira equipe fora da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de hoje, o técnico Jorginho não pode contar com o Meia Nenê, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo, e com falca o Cruz Maltino. Jorginho não revelou quem vai atuar na posição, mas é um desfalque considerável. De contrapartida, o técnico conta com os retornos de Iago Pikachu e também do volante Diguinho. Ambos cumpriram suspensão por terem levado o 3º cartão amarelo e ficaram de fora da última partida. Agora estão novamente à disposição do treinador e devem voltar ao time titular. A expectativa também é de que Júnior Dutra possa atuar. Ele vem se recuperando de uma lesão na coxa direita e deve estar entre os relacionados. Se não, no banco de reservas, pode ainda começar a partida formando dupla de ataque com Ederson. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Ranieri Borges com as informações do Vasco da Gama. O Júnior Dutra, né, que vem ganhando espaço com o técnico Jorginho, chegou a ser titular dupla com o Ederson desde que chegou, tem treinado e o técnico tem tentado ele em várias posições, inclusive já treinou aberto, já treinou de centroavante, na coletiva de apresentação, e o técnico Jorginho, quando falou depois, afirmou que em qualquer posição do ataque ele pode jogar, ou seja, mais uma opção para a sequência dos jogos do Cruz Maltino. Vasco que joga logo hoje à noite contra a equipe do Paysandu, partida essa que você vai curtir aqui na rádio do seu esporte. Jogão de bola para você. 6 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. 6 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos seguir destacando seu clube de coração. Hora do Flamengo, Mauro Santana. Após o empate em 0-0 com o São Paulo no Morumbi no último sábado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e 2 dias de folga, os jogadores do Flamengo se representam nesta terça-feira, já visando a preparação para a partida diante do Santa Cruz, no próximo domingo, no Pacaembu, em São Paulo, pela 29ª rodada da competição nacional. O Santa Cruz quer a esperança do Flamengo de não ver o Palmeiras distanciar-se na tabela de classificação. No entanto, o Verdão obteve a vitória por 3-2 e ampliou para 3 pontos a vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Mauro Santana com as informações do Flamengo. Santa Cruz que teve uma sequência, uma semana complicada, né? Jogou bem contra o Palmeiras, 3-2, chegou a ficar empatado na partida, prenúncio de um bom jogo com o Flamengo também.
mas se o Flamengo quiser o título, tem de se impor diante do Santinha. 7 horas em ponto no Rio de Janeiro. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas 21 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e estarei aqui durante toda essa manhã trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar de basquete. Para falar sobre o grande jogo entre Flamengo e Vasco, eu chamo Ricardo Tavares. Depois de vencer o rival Flamengo no fim de semana passado no quadrangular em Fortaleza, o Vasco da Gama voltou a vencer o Flamengo ontem no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Mesmo com toda a torcida contra, já que apenas torcedores do Flamengo puderam comparecer ao jogo, o time da Colina ignorou a pressão e venceu o clássico por 82-77, chegando à terceira vitória em 3 jogos na competição. E os destaques da partida foram Nezinho com 17 pontos e Murilo, que anotou 13 pontos. Pelo lado flamenguista, quem foi muito bem foi o estreante Ricardo Fischer, que foi o cestinha da equipe. E após o fim da partida, quem analisou o resultado foi o técnico vascaíno Cristiano Pereira. É uma emoção muito grande, cara. É um grupo especial e o convívio está sendo maravilhoso, os treinamentos, a cada dia nós temos ganhos, coisas boas, na parte prática, técnica, toda a relação com o pessoal. Eu acho isso fundamental nesse momento de competição, nesse início de temporada ainda. Não tivemos um bom primeiro tempo, nem defensivamente, nem ofensivamente. O Flamengo teve um aproveitamento ímpar no primeiro tempo. Nós também erramos muito na parte defensiva. Conversamos no intervalo, aquela paralisação antes do final do primeiro tempo. Acredito que tenha nos ajudado. E no intervalo a gente acabou que a gente conversou bastante, corrigindo lá, principalmente os nossos erros na parte defensiva, e o ataque acabou sendo uma consequência disso. E o destaque negativo do confronto fica para a briga de torcidas organizadas do Flamengo, que causou correria no ginásio do Tijuca Tênis Clube, quando faltavam apenas 28 segundos para o fim do segundo quarto, e o Fla vencia por 44-26. E o pivô vascaíno Murilo falou que a confusão colocou o Vasco de novo na partida. A primeira confusão só favoreceu. Foi tempo que nós fomos no vestiário, fomos começar, com 16 pontos, acabou 11. Começamos bem no terceiro quarto, foi outro jogo. É indiscutível que a torcida estava ajudando e ajudou. Esse foi o pivô Murilo. E após a confusão com a torcida do Flamengo, o presidente da Federação Carioca de Basquete, Álvaro Leonides, criticou a parte da torcida flamenguista que se envolveu na confusão. Foi o presidente da Federação Carioca de Basquete, Álvaro Leonides. E lembrando que os times já voltam à quadra ainda nesta semana. O Flamengo encara o Macaé na quinta-feira, às 7 horas da noite, lá em Macaé. E o Vasco da Gama tem outro clássico. O Gigante da Colina pega o Botafogo na sexta-feira em São Januário. E lembrando aos nossos ouvintes que esse jogo contra o Botafogo terá apenas torcida vascaína. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, o Ricardo Tavares esteve de olho em tudo que aconteceu na partida entre o Flamengo e a equipe do Vasco da Gama no basquete, né? Mais um jogão, 82-77, e o Ricardo esteve presente lá no ginásio para acompanhar todo o confronto. Uma pena que houve a briga entre torcedores do próprio Flamengo, que acaba manchando ainda mais o espetáculo.
O que vale no final é a vitória do Cruz Maltino, né? Como o jogador do Vasco da Gama falou, a confusão acabou beneficiando o Vasco, que conseguiu acertar a equipe. Que fica de lição, né? Porque não vale a pena ir para o ginásio para acontecer brigas. No final, quem se beneficia é o adversário e com certeza não é o espetáculo da equipe de quem está brigando. 7h26 no Rio de Janeiro, a gente vai para o intervalo e volta já. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Estamos de volta aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, agora 7h27 no Rio de Janeiro. Vamos falar de seleção brasileira, seleção que enfrenta a equipe da Bolívia. Lá em Natal já está acontecendo a preparação, inclusive alguns personagens da seleção já conversaram com os jornalistas. Vamos ouvir o goleiro Alex Muralha, ele que fala sobre a posição concorrida de goleiro da seleção brasileira. Eu acho que quanto mais profissionais melhores na posição, é um incentivo para quem está jogando. Então, creio que essa safra nova e boa de goleiros está sendo uma coisa muito positiva para o Brasil, para a seleção brasileira. Então, é uma coisa que faz com que a gente tenha que crescer cada vez mais e sempre melhorar. Isso acaba fazendo com que, quando tem a oportunidade de jogar na seleção, dá o seu melhor, sabendo que tem outros companheiros também que tá bem e que se der brecha pode perder a vaga. Alex Muralha, que foi uma das novidades da seleção brasileira. E ele fala também sobre a questão de ser goleiro do Figueirense e ser goleiro da equipe do Flamengo. Quanto que isso acabou beneficiando ele para que fosse lembrado. Olha, hoje sim eu vivo um dos melhores momentos da minha carreira, mas trabalho muito para que venham outros melhores. Figueirense me ajudou bastante e o Flamengo é uma vitrine muito grande para o futebol nacional e mundial. E para mim estar aqui hoje, para minha permanência aqui, vindo na seleção a primeira vez, os meus companheiros me ajudaram, todo o grupo ajudou, então acho que é um fruto de um trabalho de todos e fui agraciado de estar aqui agora. O goleirão que, para finalizar, agradece a chance dada pelo técnico Tite. Olha, acho que é uma bênção de Deus, uma graça que tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Como alguns treinadores antigos e meus pais também, o cavalo passa selado uma vez só, a gente tem que pegar e montar nele e não sair mais. Estou muito feliz, satisfeito de estar aqui hoje, podendo vestir a camisa da seleção, estar podendo também treinar aí com um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, o Tafarel. Tenho certeza que vou aprender muita coisa com ele. Tá aí o goleiro Alex Muralha, um dos convocados da seleção de Tite. O Brasil que volta a treinar na Arena das Dunas nessa terça-feira às 5 horas da tarde. Grupo completo, já que Daniel Alves e Tyson desembarcaram em Natal à noite, ou seja, já tem todos à disposição. O técnico Tite já pode esboçar a escalação da seleção brasileira. 7h30 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A Rádio do Seu Esporte. Sete horas 30 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Lembrando para você que estamos apenas começando às 9 horas da manhã. Tem um de primeira. 10 horas da manhã tem o Nossa Área Primeira Edição comigo, Juan Rodrigues, e também Mauro Santana aqui na Bradesco Esportes FM. 11 horas da manhã tem o Nossa Área com Datena e Cadu Macri do Rio de Janeiro. Ao meio-dia tem o Cidade do Esporte Primeira Edição, que chega comigo, Juan Rodrigues e Cadu Macri por aqui. Agora 7h30 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização
Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h51 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para atualizar o noticiário do seu clube de coração na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, ao destaque de agora com Bruno Lousada. Apesar do anúncio da CBF que o Fla-Flu ocorreria em Manaus, o Fluminense oficializou que o jogo vai acontecer na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, no dia 13 de outubro e não mais no dia 12. O jogo acontece às 9 horas da noite e terá a divisão de torcida de 90% para o Fluminense e 10% para o Flamengo. Portanto, uma alteração na situação que ocorreria antes. E foi questão de pouco tempo, né? Uma hora a partida estava em Manaus, segundo a CBF. Em outro momento do dia já não estava mais, já estava lá na Arena do Botafogo, né? Até surpreendente o Botafogo liberar o estádio para o Clássico, principalmente devido ao presidente ter afirmado, né, o caso do Eduardo Pereira, que não liberaria, né, para Flamengo, para qualquer equipe, né, o estádio, principalmente devido a toda aquela confusão, né, e também o jogo envolver o Flamengo, toda a confusão envolvendo o William Arão no início do ano, né, que inclusive rendeu ação na justiça, e o jogo envolve o Flamengo, o presidente libera o estádio. É uma questão meio complicada, né? Pegou o botafoguense de surpresa. Por falar em Flamengo, vamos de Mengão com Mauro Santana. A diretoria do Flamengo não ficou satisfeita com a confirmação do estádio luso-brasileiro, a Arena Botafogo na Ilha do Governador, para abrigar o clássico Fla-Flu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente marcada para o dia 12, foi adiada para o dia seguinte. Com relação à escolha do estádio, o Fluminense irá pagar o aluguel ao Botafogo, que vai ceder a instalação, e por conta desta situação, já que existe também a questão envolvendo a segurança, irá disponibilizar apenas 10% da carga de ingressos para a torcida rubro-negra. A diretoria do Flamengo lembra que no primeiro turno do Brasileirão, quando o rubro-negro levou a partida para a Arena das Dunas, em Natal, no estádio do Rio Grande do Norte, dividiu meio a meio a carga de ingressos, o que acabou não sendo recíproco no retorno da competição nacional. O Fluminense, que é mandante da partida e tem interesse justamente pelo fato de estar diretamente brigando por uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem, e o Flamengo se vê prejudicado, tolhido da presença maciça de sua torcida, quando também briga diretamente com o Palmeiras pela primeira colocação na tabela de classificação da competição. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É claro que pelo lado do Flamengo há reclamação quanto ao 90-10 no estádio da equipe do Botafogo, né, lá no Luso Brasileiro. Mas vale lembrar que o rubro-negro, é claro que a torcida é importante nesse ano, tem feito muitos jogos longe da capital fluminense, mas, por exemplo, numa partida onde não teve a presença do seu torcedor diante do Palmeiras, foi muito bem, né? Apesar de não contar com uma massa rubro-negra no estádio, com certeza o time do Flamengo sabe que tem condições de exercer um bom futebol, mesmo com poucos dos seus torcedores, principalmente devido à boa fase e a se sentir abraçado pelo torcedor, né? O caso do Aeroflá, a torcida comparecendo fora do estádio, não necessariamente dentro dos estádios. Agora, contra o Fluminense, só terá 10%, mas com certeza o rubro-negro, os 11 que entrarem em campo, vão jogar por todos que não estarão no estádio Luso Brasileiro. 7h56 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação.
não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. 7h57 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Falamos do Flamengo, falamos do Tricolor das Laranjeiras também, aqui na rádio do seu esporte. Vamos seguir girando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Hora de falarmos do Botafogo, com o Thiago Esteves. Botafogo volta na tarde de hoje aos treinos de olho na partida contra o Figueirense no próximo domingo. Lateral esquerdo Diogo Barbosa será reavaliado na tarde de hoje após sentir dores no tornozelo na partida contra o Corinthians. Ele passará por novos exames para saber se houve ou não uma lesão, o que faria ele perder os próximos jogos do Alvinegro. Fica a expectativa, né? Até porque de lesão nessa temporada o Botafogo já tá cheio. Toda hora tem um nome diferente no departamento médico do Alvinegro e o técnico Jair Ventura, por muitas ocasiões, teve de quebrar a cabeça para montar a equipe do Botafogo. A expectativa do torcedor é que possa manter o time, que o Botafogo possa manter uma espinha dorsal até para a boa fase continuar no Alvinegro. Se faz muitas mudanças, a tendência é que haja uma certa oscilação. O Vasco da Gama é o destaque de agora. O time do Cruz Maltino que enfrenta o Paysandu. E numa terra que o Iago Pikachu conhece muito bem. Afinal, foi lá que ele despontou para o futebol nacional. Enfim, o Ranieri Borges chega com as informações do Cruz Maltino. E para a partida de hoje contra o Paysandu no Mangueirão, o técnico Jorginho não pode contar com o Meia Nenê, um dos principais jogadores dessa equipe vascaína. Isso porque o jogador levou o terceiro cartão amarelo na última partida e terá que cumprir suspensão. O técnico Jorginho não revelou quem será o substituto e disse que ainda vai pensar em quem atua no lugar do Meia Cruz Maltino. Tá aí, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Fato é de que teremos casa cheia, né? Mais de 21 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Tem a questão da torcida contra, porque a torcida do Paysandu é uma torcida bastante ferrenha, mas o Vasco da Gama é uma equipe que tem de saber atuar com a torcida que seja contra. Vale lembrar também que a última vez que o Nenê não pôde jogar foi diante do Atlético Goianiense, né? Lá em Cariacica, quando o Vasco teve a sequência de resultados positivos interrompida. Que não aconteça a mesma coisa é o que espera o torcedor Cruz Maltino, que o Vasco possa atuar bem, mesmo sem o seu camisa 10, que faz muita diferença, como inclusive o próprio ex-jogador do Vasco da Gama, Pedrinho, esteve conversando com a gente na nossa área, primeira edição da sexta-feira. Ele é o articulador da equipe. Sem ele, mesmo com o Andrezinho e outras peças, o Vasco sente muito. Vamos torcer para que dessa vez seja diferente e que o Cruz Maltino saia com um bom resultado, até para se manter, assim como foi desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no topo da competição. Agora, 8h01 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h23 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos seguir falando do seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos começar falando do Botafogo.
Thiago Esteves. Ainda sem saber se poderá contar com o Diogo Barbosa, técnico Jair Ventura poderá escalar o volante Ayrton no meio de campo, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians. Atacante Sassá está recuperado de uma lesão muscular na coxa e à disposição do treinador para a partida de domingo. Diogo Barbosa, que vem fazendo um grande campeonato, né? Principalmente desde que começou a atuar com o Vitor Luiz, porque defensivamente ele dá alguns vacilos, né? Tem alguns problemas defensivos, mas ofensivamente faz um bom jogo. Já demonstrava essa faceta durante o Campeonato Carioca e durante o Brasileiro isso está aparecendo ainda mais. Um jogador que chegou contestado por ser reserva da equipe do Goiás quando chegou, mas logo se firmou no Botafogo. Fez gol no último final de semana e hoje é peça importante para o Alvinegro. Inclusive, há quem diga que tem gente de olho no atleta. E seguimos girando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Vamos falar de Flamengo, Mauro Santana. A diretoria do Flamengo estuda a possibilidade de ajudar o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 a agilizar a recuperação do gramado para entregar o quanto antes o Maracanã à atual concessionária. A intenção do rubro-negro é levar para o estádio o clássico com o Corinthians no próximo dia 23. No entanto, o gramado ainda carece de recuperação e o comitê organizador ainda não quitou seu débito com a empresa responsável pela adequação do gramado. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Mauro Santana com as informações do Rubro Negro aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. A questão do gramado atrapalhando ainda mais a volta do Maracanã. O Flamengo que tem pensado nisso como grande trunfo para a reta final. Maracanã lotado com a torcida do Flamengo fazendo bastante barulho e pressão nos adversários. Não seria nada mal na disputa por o título, na disputa direta de título com o Palmeiras. 8 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de 12h às 15h. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vem aí o segundo turno, vem aí a hora de decidir. E o primeiro confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, já tem data marcada, 7 de outubro, 10 da noite. A Band promove o primeiro debate da TV neste segundo turno. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Não adianta só falar. O que faz mudar é atitude. A escolha é sua. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Melhor lugar para se informar nessa manhã é por aqui e durante o dia todo. Afinal, somos a rádio 24 horas de esporte. A hora que você ligar vai ter boas informações, saber tudo. As atualizações do seu clube de coração, futebol internacional, outros esportes você encontra por aqui. Vamos seguir girando os 4 grandes do Rio de Janeiro. Hora do Vasco da Gama. Joga hoje, Série B em destaque na rádio do seu esporte com Ranieri Borges.
Novamente comandando treinamentos de portões fechados, técnico Jorginho faz suspense em relação à escalação para a partida de hoje contra a equipe do Paysandu. Atacante Júnior Dutra se recupera de lesão na coxa direita e a expectativa é de que possa atuar na partida de hoje, formando dupla de ataque com Ederson. Tá certo. Além do confronto do Vasco da Gama, né? Vasco e Paysandu às 9h30 da noite, a rodada é completa hoje. 7h15 tem Londrina e Bahia, Tupi e Criciúma, Bragantino contra Náutico às 8h30, Vila Nova contra o Oeste, Ceará contra o Joinville, CRB contra o Atlético Goianiense. E às 9h30 tem Avaí e Goiás, Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa, Luverdense e Paraná, e o confronto entre Vasco e Paysandu, que você curte aqui na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM, com toda a equipe da 91.1. Melhor lugar para você assistir, né, ouvir a partida hoje é por aqui. A abertura acontece às 9h com Vinícius Gama, a narração será de Rodrigo Campos, comentários de Acácio, reportagem de Marcos Coelho, plantão também do Vinícius Gama. Tia Leal coordena tudo, que a partida vai até a meia-noite. Tem pré e tem pós-jogo também aqui na Rádio do Seu Esporte. 8h30 no Rio de Janeiro. Você está em 91.1. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h53 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei durante toda essa manhã trazendo informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos girar os 4 grandes do Rio de Janeiro. Vamos com informações do Flamengo. Mauro Santana. Acordo entre Fluminense e Botafogo para a utilização do Estádio Luso Brasileiro no Clássico Fla-Flu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro desagrada a diretoria do Flamengo, que poderá reivindicar no máximo os 10% a que tem direito como visitante para a sua torcida. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo, que era mandante, levou o jogo para a Arena das Dunas em Natal, dividiu meio a meio a carga de ingressos. Tá aí, polêmica vista com relação a esse jogo. Temos a participação do José Carlos França, de Petrópolis, ele falando que o Fluminense botar o Fla-Flu na Arena da Ilha é a maior burrice da época. Os jogadores vão tentar jogar em um pasto, os jogadores esperam bola no pé e a bola bate e o cara tem que dominar na cabeça, que é a opinião do nosso ouvinte. Não sei se foi uma boa tecnicamente para o jogo numa ida para a ilha, não. O estádio é acanhado, onde o vento atrapalha muito, um gramado que para a equipe do Botafogo ajuda bastante. Vamos ver como é que as duas equipes vão se sair. Talvez se fosse no Jolite Coutinho fosse até melhor, mas a questão do estádio não poder comportar justamente essa divisão 90-10 acabou contribuindo para essa situação. 8h54 no Rio de Janeiro.
Falamos do Flamengo, vamos falar do Fluminense com Bruno Lousada. Apesar do anúncio da CBF de Manaus como a casa de Flamengo e Fluminense no dia 12 de outubro, depois o tricolor oficializou o Luso Brasileiro, estádio em que o Botafogo tem mandado suas partidas como casa do Fla-Flu, e a partida acontece no dia 13 de outubro, um dia depois. O time treina hoje e viaja depois para enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O único desfalque para o técnico Leverkusen é o goleiro Diego Cavalieri. Esse é o tricolor das Laranjeiras, time completo para o próximo confronto. Vamos ver se o Fluminense aproveita, né, e consegue um bom resultado. 8h55 no Rio de Janeiro, a gente vai para o rápido intervalo e volta já. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Porcelanato esmaltado Elizabeth, 60 por 60. Extra, Wire Bege, 29,50 metro quadrado. Lâmpada de LED MB LED, 9 watts, branca, bivolt, 9,98. Tinta acrílica Ikini, Delanil, rende muito. Lata 20 litros, branca, 139,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. 8h57 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. A gente segue por aqui, trazendo as informações dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vamos de Vasco da Gama, Ranieri Borges com as informações. E se o técnico Jorginho, por um lado, não pode contar com o meia Nenê, por outro, terá o retorno do lateral direito Iago Pikachu e do volante Diguinho para o jogo de hoje contra a equipe do Paysandu. Ambos ficaram de fora da última partida, pois estavam suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo. Entretanto, já cumpriram suspensão e devem retornar ao time titular do Vasco da Gama. Vasco em campo hoje, diante da equipe do Paysandu, jogo que você confere na voz do Rodrigo Campos aqui na Bradesco Esportes FM. Do Vasco, vamos ao Botafogo com o Thiago Esteves. 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 41 pontos, Botafogo está apenas 1 ponto atrás do Atlético Paranaense, a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Técnico Jair Ventura pede pés no chão ao Glorioso e que time consiga a pontuação para escapar do rebaixamento antes de pensar na classificação a Libertadores da América. Tá certo, o Thiago Esteves. Vamos dar um pulinho lá fora. Vamos falar de futebol internacional com Luca Tremonti. Ídolo e hoje presidente do Estudiantes de La Plata da Argentina, o meia Juan Sebastián Verón anunciou que pode jogar a Libertadores da América de 2017 pelo clube. Longe dos gramados desde 2014, o veterano de 41 anos mostrou seu faro de bom dirigente e lançou um desafio aos torcedores. Caso consigam vender 65% dos ingressos para a temporada de forma antecipada, ele estará em campo em 2017 para vestir novamente a camisa de seu clube do coração. Como jogador, ele faturou 2 títulos nacionais e uma Libertadores pelo time de La Plata. Luca Tremonti para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Olha que situação interessante. Tivemos a estreia na equipe do Celtic, no Sub-20, no jogador Kamamoko Dembélé. Ele que tem 13 anos de idade e entrou em campo faltando 9 minutos para o final da partida no campeonato escocês. Aos 13 anos já está atuando com o Sub-20 e é considerado uma das joias que pode subir
para o time do Brandon Rodgers. 13 anos já na equipe sub-20 é um passo e tanto. 9 horas em ponto no Rio de Janeiro. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.